Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje é um vídeo triste, um vídeo chato aqui, né? Porque é para falar da morte aí de três personagens, enfim, importantes aí do futebol brasileiro e que faleceram ontem, né? Enfim, então vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. O Silvio Luiz, o Apolinho, que é o Washington Rodrigues, e o Antero Greco. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre isso, tá? Algumas informações aí sobre o falecimento dos três, e vou ler para vocês também aqui um texto que eu fiz no Facebook para poder homenagear o Silvio Luiz, né? Que é, enfim, para mim aí é o maior narrador de futebol da história do Brasil, um cara fantástico e um cara que era, enfim, fazia uma narrativa ali literária, então uma narração, né, literária e artística, né, dá para dizer também. Enfim, então falar um pouquinho sobre isso aí, ler o texto para vocês aqui no vídeo de hoje, tá? Antes deixo para vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá, tá? Quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo e a gente conversa a respeito, beleza? Então, pessoal, ler aqui rapidamente um trechinho, tá, do texto do César Seabra, tá? O link eu vou deixar para vocês aí, tá? O mundo da comunicação esportiva perdeu em poucas horas três craques: Apolinho, Antero Greco e Silvio Luiz. Três craques não, três monstros que trouxeram humor e alegria às transmissões e discussões futebolísticas, tá? Então ele fala um pouquinho de cada um deles aqui, dá para falar inclusive sem ler, porque eu conheço até bastante o Silvio Luiz e razoavelmente o Apolinho e o Antero Greco. O Antero Greco apresentava um programa de esporte chamado Sport Center, tá? Na ESPN, junto com o amigão, né, que é o Paulo Soares. E assim, engraçadíssimo, se vocês quiserem entrar aí no YouTube, pesquisar, tem muita coisa engraçada ali dos dois, quer dizer, enfim, eles ficavam rindo no meio da transmissão de algumas notícias, porque, enfim, não aguentavam lá as piadas, o amigão é engraçadíssimo, e o Antero também não aguentava, começava a rir das piadas do amigão. Então os vídeos são bem legais, tá? E uma morte chata aí, realmente muito. A do Antero Greco, então, é a mais bizarra, porque foi um tumor no cérebro, né? E ele tinha 69 anos, era o mais novo dos três, tá? Enfim, e aí já o Apolinho era o Washington Rodrigues, né? Que era radialista e comentarista também, fez muita transmissão de jogo com o garotinho, né? O José Carlos Araújo. Então, assim, narrou várias e várias partidas do Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, Libertadores e tudo mais. E tinha aquele bordão, né, que era a palhinha do Apolinho, né, que era o comentário dele no intervalo do jogo, e sempre com ponderações interessantes. Ele era flamenguista, né? E ele chegou inclusive a ser técnico do Flamengo. Eu não lembro agora o ano que foi, mas enfim, ele foi técnico do Flamengo naquela época em que o Flamengo contratou o Edmundo e o Sávio, quer dizer, o Edmundo, né, para jogar junto com o Romário e o Sávio, né? Então era e aí no início venderam a ideia de que era o ataque dos sonhos e tal, que era Edmundo, Romário e Sávio, e acabou sendo ali uma experiência ruim, não deu certo, né? Eles não se deram bem ali. E, enfim, de qualquer maneira, o Apolinho é uma figura aí que é muito conhecida por todo mundo que conhece futebol, que acompanha futebol, porque, enfim, né, faleceu com 87 anos, quer dizer, tinha uma história aí extremamente longa, e aí ele faleceu de câncer no intestino, tá? Enfim, o Antero Greco nasceu no dia 2 de junho e o Apolinho no dia 1º de setembro. E aí tem o Silvio Luiz, né, que o Silvio Luiz, pô, pra mim, é o maior narrador assim, da história do Brasil. Tem vários narradores fantásticos, né? Mas enfim, o Silvio Luiz para mim era o melhor de todos, porque ele fazia uma narração que, além de tudo, além do humor, tinha uma coisa literária, né? Tinha uma coisa artística nas metáforas que ele utilizava para poder descrever certas jogadas. Chamava a grande área de cozinha, né? E, enfim, se referia, né, às jogadas, aos chutes, como sapato, chinelada, charuto, enfim, tá, tinha várias expressões engraçadas. Eu até postei um vídeo dele, que é um dos mais famosos aí da internet, que é um jogo Flamengo e Botafogo no Maracanã, se não me engano, a final de 1992 do Campeonato Brasileiro.
que o Flamengo venceu o Botafogo em 2 jogos, né? Venceu o primeiro de 3-0, depois empatou 2-2 no segundo, teve até um gol do Júnior de falta. Eu estava no Maracanã nesses 2 jogos. E aí essa narração do Silvio Luiz é uma das mais compartilhadas ali, porque ele usa aquele bordão dele do pelas barbas do profeta, né? Que era uma figuraça. Enfim. E, bom, então trazia alegria, poesia, uma série de coisas bacanas aí ao jogo, quer dizer, transformava o jogo em algo muito mais do que um mero fato concreto, vou falar um pouquinho disso aqui no texto também que eu vou ler, tá? Não era uma espécie de Nelson Rodrigues da narração, né? Então transformava o jogo numa peça de teatro, numa obra de arte ali, jogava junto com o jogo, contribuía, né, para a composição do jogo de uma maneira muito mais ampla, ali, enriquecia o jogo, né? E tudo mais, tá? E aí o Silvio Luiz faleceu com 89 anos, né? Ele nasceu no dia 14 de julho e foi de falência múltipla dos órgãos, tá? E o Silvio Luiz, como é o que eu mais conheço, né, dos 3, eu posso falar até mais coisas sobre ele aqui antes de ler os textos, né? Deixa eu só botar aqui logo no link, tá? O Silvio Luiz, enfim, né, eu garoto ali já acompanhava o futebol italiano também na Rede Bandeirantes. E aí o Silvio Luiz fazia ali a narração junto com o Silvio Lancelotti, né, que é um cara que era, se não me engano, da culinária, mas ele apresentava também ali, ele comentava os jogos e talvez ele eu não lembro mais, mas enfim, talvez ele comentasse os jogos porque ele era italiano também, ele tinha descendência italiana, o Lancelotti, né, e eram as narrações do campeonato italiano. Então o Silvio Luiz ficou famoso naquela época, né, e eu lembro também de narrações sensacionais dele do torneio de Master, né, que depois o Luciano do Vale veio a fazer lá na Bandeirantes, que eram jogadores brasileiros que estavam aposentados já. Então o Pelé chegou a jogar esse torneio de Master também, Zico, Rivelino, Cláudio Adão e Cafuringa, uma série de outros jogadores ali. E aí eles fizeram, o Edu, que é um ponta também, se não me engano, do Santos e tal, então eles fizeram essa parceria ali, e o Silvio Luiz narrava vários jogos também. E depois eu acho que ele chegou a fazer até uma experiência na MTV, eu não lembro agora, aí já é uma coisa mais de piada, mas enfim, então tem uma carreira aí longa, histórica, é um nome sensacional aí da narração brasileira, tá, pessoal? E, enfim, triste aí, né, a gente tem que se despedir do Silvio Luiz e também do Antero Greco e do Apolinho, né, do Washington Rodrigues, tá? E aí eu fiz um texto para o Facebook e o vídeo hoje é mais para compartilhar esse texto com vocês, tá? E também deixar aqui as referências que eu usei. Fiz esse texto ontem de tarde, publiquei lá na internet, vou ler aqui, vou compartilhar aqui com vocês do YouTube também, tá? E quem quiser o texto escrito, tá na minha página lá do Facebook, tá? Então eu coloquei lá no story do Instagram o seguinte: morreu aos 89 anos o maior locutor esportivo e narrador de futebol de todos os tempos, Silvio Luiz. Era uma espécie de Nelson Rodrigues da narração, e o jogo com ele se transformava numa obra de arte, sublinhada por metáforas inusitadas que viravam bordões que misturavam o lirismo com o deboche. Assistir uma partida sob a voz do Silvio Luiz era como assistir um filme com trilha sonora de nível Oscar. Vai deixar saudade. É um pouco isso, né? Quer dizer, esse acréscimo ali que faz com que o jogo não seja meramente um movimento das jogadas em si lá, mas que tenha uma trilha sonora, que é a composição do jogo, que é a contribuição ali do cara para, enfim, para enfeitar os lances e transformar às vezes até uma jogada banal, né, numa jogada mais rica, né, porque a narração muitas vezes tem isso também, tá? Então, pessoal, e aí é o seguinte, tá? Eu fiz esse texto aqui, e só para deixar as referências já antes do texto, né, para já deixar aqui registrado, eu usei uma crônica do Nelson Rodrigues, tá, que se chama Sobrenatural de Almeida, tá aqui nesse livro aqui dele, beleza? Usei também um trecho aqui da reflexão do Wisnik, nesse livro aqui, Veneno Remédio, tá, o Futebol e o Brasil, especialmente um trecho que ele fala de um texto do Pier Paolo Pasolini, que é um cineasta italiano, escreveu um texto lá logo depois da Copa de 70 ali, dizendo que o futebol brasileiro era um futebol de poesia, diferente do futebol europeu, que era mais pragmático e tal, quer dizer, que era um futebol mais de prosa, né?
Hoje a gente já pode até, talvez o Wisnik concorde com isso, a gente pode até hoje meio que relativizar um pouco essa divisão aí, né? Porque o futebol europeu evoluiu bastante e o futebol brasileiro caiu muito também nos últimos anos, né? A gente tem uma seleção hoje muito mais fraca do que a de 70 e do que a de 2002, do que a de 94, do que, enfim, né? Então, enfim, mas de qualquer maneira é um texto muito famoso aí que retrata a história do futebol brasileiro e essa riqueza, essa poesia, essa arte, né? O futebol arte, que é o Brasil, tá? Então usei um trecho aqui também. E usei também, pessoal, um conto aqui, né, do Oscar Wilde, que eu já citei várias vezes aqui, O Fantasma de Canterville, que é essa história que é engraçadíssima e é sensacional, assim, que é uma história do Oscar Wilde, final do século XIX ali, e é um fantasma que ele vai assombrar, ele é um fantasma de uma mansão antiga, né, e aí tem uma família dos Estados Unidos que vai morar ali, família Otis, e o fantasma começa a tentar assombrar a família, só que a família é uma família pragmática, que está mais preocupada ali com enfim, os afazeres do dia a dia e com aspas, modernidade, né, e tal, que era uma coisa que estava chegando naquela época ali, final do século XIX. Então, na verdade, eles não se assustavam com o fantasma tentou assustar eles várias vezes e eles borravam lá para o fantasma. E aí a história gira em torno dessa situação curiosa aí que é diferente, né, porque normalmente o fantasma historicamente sempre é pintado ali como aquele que assombra, que, enfim, né? Então era um pouco essa história aí que figurava ali esses acréscimos do progresso e tudo mais, tá? E também uso no texto um pedaço de um poema do Drummond. Como eu não tenho nada aqui do Drummond em livro, né, só em PDF, eu cito aqui mais uma vez o Wisnik, que é esse livro aqui, Maquinação do Mundo, que ele fala do Drummond, tá? Então, enfim, é um poema do Drummond. E de passagem também o livro Alice no País das Maravilhas, que na verdade eu também não tenho aqui em PDF, em livro físico, só tem em PDF. E mostro para vocês aí esse livro aqui do Raymond Smullyan, que é o Alice no País dos Enigmas, que é um livro sensacional também de enigmas matemáticos e que usa a personagem Alice, tá? Então, pessoal, vamos ao texto aqui, que é a homenagem aqui, né, que eu deixo ao Silvio Luiz, e a homenagem do canal do YouTube aqui também ao Silvio Luiz, e a essa história que ele tem aí de ser um artista da narração e ser um componente ali enriquecedor de qualquer partida, tá? Então vamos lá. Mestre Nelson Rodrigues disse certa vez, em um certo dia de outubro de 1968, uma dessas verdades que são o tempo todo empurradas para debaixo do tapete da mediocridade, esse tapete que é a tábua de salvação de todos os que vivem cegos para tudo aquilo que escapa ao palmo diante de seus narizes pobres de olfato. Abre aspas. Os idiotas da objetividade não vão além dos fatos concretos e não percebem que o mistério pertence ao futebol. Não há clássico e não há pelada sem o mínimo de absurdo, sem um mínimo de fantástico. E aí fecha aspas. Não há nada na vida que exista sem esse incomensurável pano de fundo de extraordinário, o espantoso inaudito que nos cerca e ao mesmo tempo que nos livra da mesmice e da burrice dos idiotas da objetividade. Entretanto, nem todo mundo é idiota. A burrice não é uma obrigação, é uma escolha. É possível escolher abrir os olhos e o olfato para o fantástico. É possível ser uma janela desse fantástico, falar a língua do mistério, a língua da poesia que transforma a vida em algo muito maior do que uma pedra no meio do caminho, que transforma a pedra no meio do caminho, no caminho de um outro meio, um jeito, um meio de superar a estupidez da superfície, a burrice da mera e pobre objetividade. O narrador Silvio Luiz, que morreu ontem, né, aos 89 anos, era uma dessas janelas. O maior locutor de futebol que esse país já teve, o cineasta Pier Paolo Pasolini, dizia, ao comentar a seleção brasileira de 1970, tricampeão do mundo, que o futebol brasileiro, de Pelé, Gerson e Rivelino, era um futebol de poesia, de lirismo, de jogadas de efeito e gratuidade não linear. Um futebol arte, de movimentos e espaços inesperados, paradoxos, elipses e subversão do código. Ao contrário do futebol europeu, que funcionava em prosa realista,
coreografado, determinista, pragmático e previsível. Essa descrição cabe perfeitamente em qualquer olhar apurado que se lance para a narração do Silvio Luiz. Os lances do jogo, depois de sublinhados pelo pincel de manchas da voz do Silvio, se abriam do mínimo de objetividade para o máximo do fantástico, do mínimo do pobre fato concreto para o máximo do paradoxo, para o máximo do inesperado. As barbas do profeta, o balanço do capim no fundo do gol do adversário. No fundo do grande adversário de todo mágico, a marcha covarde do óbvio cinzento, o amargo sabor de cimento do reto e abjeto fato concreto. Silvio Luiz preferia outro dialeto, o desalfabeto do fato repleto. O gol, a bola na trave ou o chute nas nuvens, tudo renascia como um lance de dados, dos quais só era possível inesperar o arregalar do deboche. Não há número, apenas a dança das sombras, apenas o a mais, o incalculável, o sorriso do atalho, a nota atonal que, enfim, transformava o jogo num concerto de quimeras a céu aberto. Silvio Luiz era o jogo de futebol no País das Maravilhas. E cada lance ao violão de sua voz passava a ser a vingança gandiana, do Gandhi, né, tipo Gandhi. Cada lance ao violão de sua voz passava a ser a vingança gandiana do fantasma de Canterville, do Oscar Wilde, aquele que ao tentar assombrar a família Otis, pragmáticos estadunidenses no final do século XIX, foi humilhado e subjugado pelo fanatismo prosaico daquela meia dúzia de medíocres. Não contavam com a cartola do mestre Silvio Luiz, que transformou sua carreira de narrador num grande e amplo direito de resposta do fantasma, que assim provava a cada jogo a farsa da pobre e rica família Otis. Talvez seja essa, justamente essa, a dileta lição da barba do profeta. A sabedoria secreta que vai além do mínimo, do óbvio, que vai além do que a imagem mostra e que transforma o jogo e o próprio futebol no voo das asas que não cabem no pouso e no pouco de suas tímidas molduras. A partir de hoje o futebol fica um pouco menor, até que apareça um novo Silvio Luiz, um novo profeta do mistério, para abrir as janelas do jogo de novo e para dar, de novo, ao próprio Silvio Luiz um direito de resposta a essa estraga prazeres chamada morte. Obrigado, Silvio Luiz, por nos mostrar o jogo de um ângulo que só você viu, o ângulo dos craques. Valeu. Então, enfim, esse aí é o texto que eu fiz lá, homenagem aqui ao Silvio Luiz. Então é chato, né, desagradável aí a gente fazer vídeo sobre falecimento. Já fiz aqui vídeos no canal falando nessa experiência aqui de quase 2 anos e meio aí, falando do falecimento do Pelé, do falecimento do Zé Celso Martinez Correia, do Jô Soares também. Enfim, 3 figuras aí importantes. Acho que talvez até tenha mais gente aqui que eu não estou lembrando, né? Mas, enfim, e agora falece o Silvio Luiz aí, quer dizer, enfim, mais uma perda chata aí pra gente. E, bom, e aí esse aqui é o vídeo de hoje para homenagear o Silvio Luiz, para deixar aí a lembrança desse cara fantástico, que foi um dos maiores narradores aí da história do futebol brasileiro. Beleza, pessoal? Então é isso, a gente volta aí no vídeo de amanhã, tá? Grande abraço, tamo junto, fui.